Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 785 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 e 2 do livro de Esther. Neste livro nós temos um exemplo bem claro da perseguição e da oposição que estava acontecendo ao povo de Deus como um todo, enquanto a vida de Jerusalém, o templo e a cidade estavam sendo reconstruídos. Nós conseguimos, pelas datas oferecidas aqui no livro de Esther, nos livros da mesma época, como Zacarias, como Ageu, como Esdras e Neemias, nós conseguimos construir uma sequência cronológica das coisas, de tal forma que podemos colocar o livro de Esther bem no meio do livro de Esdras, exatamente entre os capítulos de número 6 e 7, que foi onde a gente parou a leitura de Esdras. Vamos então recapitular a sequência. Os babilônicos são vencidos. Daniel capítulo 5 nos conta essa história. Os persas agora mandam. Ciro faz um decreto, manda todo mundo de volta. Sob a liderança de Zorobabel, o governador, e de Josué, o sacerdote, o povo começa a reconstrução do templo, mas para. Oposição samaritana dificulta as coisas. Ageu e Zacarias começam a profetizar. O povo toca a obra, o templo é concluído, e então nós temos a profecia de Ageu cumprida e a primeira parte da profecia de Zacarias encerrada. Alguns anos mais tarde, algumas décadas mais tarde, já com o templo reconstruído, mas novamente desanimado na fé e em pecado, o povo é outra vez exortado agora pelas profecias tardias de Zacarias, que convidam o povo a olhar para a frente. No entanto, ainda há oposição, ainda há inimizade, ainda há tentativas de perseguição do povo judeu. Elas são resumidas, e a gente comentou isso lá no capítulo 4 do livro de Esdras, quando se fala a respeito de perseguição que se deu na época de Ciro, Esdras capítulo 4, verso 4, até o reinado de Dario, depois no princípio do reinado de Assuero e depois até nos dias de Artaxerxes. Bom, o Assuero de Esdras 4, 6 é exatamente este Assuero aqui. Então a gente percebe que está seguindo a sequência cronológica correta. Então a gente leu a respeito de Ciro no início do livro de Esdras, um pouco a respeito de Dario. Aí então vimos as profecias de Ageu e Zacarias, que são da época do rei Dario. Agora estamos em Esther estudando as coisas ocorridas nos dias de Assuero, que é o Xerxes, agora conhecido de nós por causa do filme 300. E então, na sequência, vamos voltar para o livro de Esdras e ler, a partir do capítulo 7, o que acontece agora sim com Esdras, que finalmente aparece na história no reinado de Artaxerxes. Tá certo? Bom, se temos mais um exemplo aqui de perseguição, podemos notar que os samaritanos que perseguiram o povo de Deus na época de Ciro e de Dario, que a oposição que eles enfrentaram para reconstruir o templo ainda está bem viva, de maneira muito clara, aqui, e não lá em Jerusalém, não, mas lá na capital do Império Persa, a cidadela de Suzã. Cidadela se refere a um complexo palácio muito grande, separado da cidade, o que mostrava que a residência dos oficiais, o harém, os palácios, a sala do trono do rei, tudo era um grande complexo que atestava a magnitude do Império Persa. Lá, nessa cidade, há agora uma perseguição que começa contra o povo de Deus e que vai mostrar que tudo aquilo que Daniel falou lá no seu capítulo 9, de que a cidade seria construída, mas em tempos difíceis, que haveria perseguição e oposição espiritual para que o povo de Deus caminhasse na marcha da restauração, bom, tudo isso vai ser muito bem ilustrado aqui para nós no livro de Esther. A história nos é bastante conhecida. E eu quero só dar para você alguns detalhes que ajudem a sua leitura a extrair mais informações. Esse Assuero, que é o rei persa mencionado no verso 1, é, portanto, aquele Xerxes que foi imortalizado aí no filme através do personagem de Rodrigo Santoro. É dito aqui, então, que no terceiro ano do seu reinado aconteceram
esses fatos narrados em Ester. Esse é o ano, portanto, 483, 482 a.C. Antes de Xerxes ir até a guerra contra os gregos, contra Leônidas, o rei espartano, que você bem viu lá no filme. E Xerxes está aqui dando um grande banquete que alguns chegam a especular que visava preparar os líderes militares do seu reino, até mencionados aqui no verso 3 como o Escol da Pérsia e da Média, para planejar as campanhas que logo na sequência aconteceriam contra a Grécia. Bom, é dito nesse contexto que a glória, o esplendor dos persas era muito grande, você vai ler sobre isso, e que Xerxes mandou, ou Assuero, né, eu vou usar aqui os nomes de maneira intercambiável, Xerxes mandou que a rainha Vasti viesse. E é um motivo obscuro, é uma razão obscura aqui o motivo pelo qual ela não veio. É possível, como interpretaram alguns judeus, que o convite de Xerxes e a ordem fosse para que ela viesse usando a coroa, mas apenas a coroa. Isso porque ele já estava com o coração alegre de vinho. O verso 11 diz que ele mandou que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real. E alguns judeus da época comentaram, e era para vir usando só a coroa, e isso porque o rei já estava embriagado, e por isso é que ela se recusou. Não sabemos. Há outros comentários da mesma época que dizem que ela estava com alguma deformidade. É fato que não temos condições de ser assertivos aqui. Mas a recusa de Vasti coloca aqui as coisas numa ironia muito séria. Como que esse homem tão poderoso, que faz banquetes, que tem o mundo aos seus pés, que governa tudo, não consegue mandar dentro de casa? E é óbvio o tom irônico, o tom satírico da narrativa na sequência, porque um dos príncipes que está com ele precisa ajudá-lo a discutir esse assunto de Estado. Fazer a rainha obedecer ao rei é um assunto que precisa da intervenção dos príncipes. E os comentários aqui dos príncipes no capítulo 1 são muito interessantes. Se o senhor deixar isso acontecer, aí nenhuma mulher mais vai obedecer marido nenhum e tudo mais. É lógico que o problema do rei é exagerado aqui, mas o decreto do rei chega a ser mais engraçado ainda. O decreto do rei é, no verso 22 mencionado, cada homem seja senhor na sua casa. Ele está mandando que todo mundo mande na mulher, mas o interessante é que ele mesmo não conseguiu. E aí cria-se um contraste interessante entre a rainha que desobedece e o rei que não consegue mandar na sua casa, e os próximos personagens que serão apresentados. A moça obediente ao seu tio, o seu tio que manda na casa. Então, assim nós vamos entrar no capítulo 2. É dito no capítulo 2 que passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, que ele se lembrou de Vasti. Se você imagina a sequência e segue a data fornecida para nós ali no verso 16 do capítulo 2, é bem possível que a guerra contra os gregos tenha acontecido entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Ou seja, Vasti foi deposta, Xerxes esteve por 2 anos guerreando contra os gregos, a campanha foi um fiasco. Ele retornou e quando retornou, lembrou-se de Vasti, pelo menos ele tinha um consolo da rainha. Mas a lei dos persas não se pode revogar, ela agora está deposta do trono. E agora, o que se faz para alegrar o coração do rei? Vem a sugestão dos seus jovens reais. Tragam-se moças para o rei e tal, procure uma moça formosa e tal, e então essa sugestão cai no agrado do rei. É apresentado aqui para nós, no verso 5, o primo da moça que vai se tornar a nova rainha. O nome dele é Mordecai. Esse nome é um nome pagão, vem de Marduk, o deus da Babilônia. Não há a apresentação de um nome judeu para Mordecai em todo o livro. Ao contrário do que acontece com Ester. Ester também é um nome persa, mas o nome hebraico dela era Hadassa. Bom, esse judeu é apresentado aqui como alguém da tribo de Benjamim e que é descendente de Simei e descendente de Quis. Quis era o pai de Saul. Simei foi um descendente, um parente de Saul também, que amaldiçoou Davi quando Davi estava saindo de Jerusalém. E você pode ler essas histórias lá em 1 Samuel 9 e em 2 Samuel 16. Bom, Mordecai, portanto, é, segundo parece, um judeu importante,
Porque, inclusive, diz o verso 6, ele foi transportado, lógico, não ele, né? Mas os seus ancestrais foram exilados junto com Jeconias. Jeconias é o rei Joaquim, que foi levado da Babilônia lá no ano 597 e Ezequiel foi com ele também. Então, o fato de Mordecai habitar na cidadela real, junto com os oficiais do rei, o fato dele ser descendente de Quis, parente do rei Saul, e o fato de os seus ancestrais terem sido deportados junto com o rei Joaquim ou Jeconias, mostra que Mordecai tinha uma certa importância dentro do povo judeu. E aí se apresenta aqui que ele foi o criador, né, aquele que criou Hadassa, porque Hadassa era órfã e tal, e que, quando saiu o decreto do rei, levaram Esther à casa do rei. E quando Esther foi levada lá, ela, muito bem educada, formosa, diz o verso 9, alcançou favor perante Hegai, o guarda das mulheres. E essa palavra favor aqui, ela é muito importante, ela é um símbolo da bênção divina. Aquilo que aconteceu com Daniel lá no capítulo 1, verso 9, quando Daniel encontrou o favor do chefe dos eunucos. Só que lá em Daniel, esse favor estava relacionado à recusa de Daniel de comer das finas iguarias do rei. Aqui no livro de Esther, há a informação de que Hegai passou a dar a Esther os tratamentos de beleza e os devidos alimentos. Fica aqui uma certa crítica velada à postura de Esther, que possivelmente não seguiu a dieta de Moisés e comeu os alimentos da mesa do rei persa. É importante lembrar que é possível que os impedimentos que se punham diante dos alimentos para Daniel na Babilônia não eram certamente os mesmos em relação a Esther na corte persa. Os alimentos podiam ser diferenciados e as circunstâncias certamente eram diferentes. Mas é dito aqui na sequência que Esther não declarou o seu povo nem a sua linhagem. E isso pode levar muitos a crer, como creem, que Esther, nesse momento, levada, forçada a fazer parte de um harém, de um rei pagão, aqui, num primeiro momento, não declara a sua linhagem, não declara a sua ascendência judaica. Fica aqui a pergunta, por que foi feito isso? E isso porque a ascendência judaica de um povo escravizado para alguém que estava habitando na cidadela real podia ser um grande desfavorecedor para Esther. Isso podia prejudicar seriamente a sua conduta, a sua reputação, a sua história. E então, embora ela não minta, ela também não declara a sua origem. Alguns julgam Esther bastante negativamente por isso e outros saem em sua defesa dizendo preciso tomar cuidado. Ela não tinha como escolher com quem ia casar. Será que ela poderia escolher de que forma ia se alimentar? De qualquer forma, você tem visto ela alcançando o favor de Deus aqui. Lógico, o nome de Deus nem é mencionado no livro de Esther, mas essa palavra favor aparece aqui e aparece depois também no verso 17. Então é preciso ser prudente aqui para não aplicar a Esther um julgamento muito severo e é preciso considerar as circunstâncias prementes nas quais ela se encontrava. Bom, o texto nos mostra que a beleza, a doçura, a sabedoria, o comportamento de Esther foram tais que ela logo caiu nas graças, achou o favor deste chefe das mulheres, Hegai. E ele então deu a ela 7 jovens escolhidas e colocou ela nos aposentos das casas das mulheres, onde ela poderia ser percebida mais facilmente pelo rei, onde ela poderia ser favorecida no seu tratamento. Ele quer que o rei se agrade do seu trabalho como preparador de concubinas ou da esposa real, e ele então logo percebe que Esther tem grandes chances. A identidade de Esther permanece secreta. Mas quando chega a hora de Esther ser levada, depois de um tratamento de beleza que dura 12 meses, veja que loucura, né? Isso nos faz lembrar dos cosméticos, das especiarias orientais que certamente estão sendo aplicadas aqui, é a hora de Esther ir diante do rei. Aqui há uma evidente demonstração da dureza que era a vida de uma moça bonita neste contexto. A exploração sexual do rei era cruel, não havia opção. A moça estava numa das casas das mulheres, que era
cuidada pelo Hegai. Depois de embelezada por 12 meses, ela era levada à tarde à presença do rei, diz o verso 14, passava a noite com o rei, e pela manhã ela saía de lá, agora para ir para a casa de outro eunuco real, Saasgás, onde ela ficaria ali como uma concubina, e nunca mais seria chamada para ter intimidade com o rei seu marido, e só seria retirada dali se o rei se lembrasse dela pelo nome. Isso nos mostra o quanto o destino de Esther poderia ser muito solitário, muito cruel. Embora estivesse vivendo até em certo luxo e conforto, ela estaria certamente sendo colocada aqui num ostracismo emocional, num isolamento do seu povo. E apesar de viver no luxo, estaria com uma vida emocional certamente miserável. Bom, graças ao bom Deus, não é assim que as coisas se desenvolvem. A gente vê que em Esther apresenta aqui as evidências de que Deus a está favorecendo. A gente vê que ela, quando chega o dia de comparecer diante do rei, e ela tem o direito de fazer um pedido, e esse pedido era muito esperto da parte dos persas, porque isso revelava as intenções do coração da jovem. Se a jovem estivesse interessada no conforto, no luxo, ela ia fazer pedido de alguma coisa cara, de algum objeto muito valioso. Esther não pede nada além do que o eunuco do rei tinha orientado ela a levar. E isso faz com que todos quantos a veem gostem dela. E ela alcança favor, mais uma vez, de todos quantos a veem. E assim ela é levada ao palácio real e o rei a ama mais do que a todas as mulheres. E ela alcança o favor e a benevolência do rei. De tal forma que ela é coroada rainha. E isso é algo que alegra tanto o coração do rei, que diz o verso 18 que agora ele promove um banquete, que contrasta muito com o banquete inicial ao qual Vasti não quis comparecer. A alegria que o rei sente agora contrasta com a fúria que ele sentiu quando Vasti o desprezou. E o rei inclusive concede alívio às províncias. É possível que seja um alívio de impostos, é possível que seja o decreto de um feriado, a expressão no hebraico é bastante aberta. Mas o fato é que todo mundo ficou feliz com o que estava acontecendo. Aí, na sequência, a partir do verso 19, a gente tem uma amostra do que está para vir. Mordecai, em algum momento em que as virgens se reuniam por uma segunda vez, isso é um mistério do que se trata aqui. Será que isso se refere à época em que as mulheres estavam sendo preparadas para serem apresentadas ao rei? Quando foi que Mordecai escutou uma conversa estranha pelos corredores do palácio? Não sabemos. Mas Esther e Mordecai aqui estão ocultando a identidade da rainha e Mordecai está trabalhando na sua função ali de servo do rei persa. E quando ele está sentado à porta do rei, ele ouve 2 eunucos tramando para tirar a vida do rei. E ele conta para Esther, que a essas alturas já é rainha, como diz o verso 22, Esther conta para o rei Xerxes, Assuero, e o caso é de fato confirmado e os 2 traidores são pendurados num madeiro. É possível que seja forca, é possível que seja um empalamento, é possível que seja algum outro tipo de execução. Forca aqui é uma palavra interpretativa. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mordecai se mostrou um servo fiel ao rei persa. Esther está trazendo alegria ao rei persa. E mais uma vez nós temos pessoas na corte do imperador do mundo, mostrando que o Deus verdadeiro conduz tudo. Era assim na corte de Nabucodonosor, onde Daniel e seus amigos encontravam o favor de Deus e abençoavam a Nabucodonosor. E está sendo assim também aqui, na corte persa, onde Mordecai e Esther estão abençoando o mundo através dos favores bons que prestam ao rei. No entanto, da mesma forma que os amigos de Daniel encontraram oposição e Daniel também, e foram libertos, vai acontecer aqui. E a janela para isso é contada de maneira muito habilidosa. Esse assunto é introduzido quando você percebe que Mordecai livra o rei. Isso é registrado no livro do rei, mas o rei mesmo não faz nada. E na abertura do capítulo 3 que leremos amanhã, quem é engrandecido é Amã. Amã, como a gente vai ver, ele é descendente de Agag, por isso ele é chamado de Agagita no verso 1. E Agag é um grande inimigo do povo de Deus. Ele é
da linhagem dos Amalequitas. E você vai ver que foi esse rei Agag, de quem Amã descende, que Saul deveria ter matado. E porque ele não matou, Saul foi recusado. E aí você fala assim, peraí, mas a gente já falou de Saul agora há pouco. Exatamente. Lá no capítulo 2, verso 5, a gente está vendo que Mordecai é descendente de Saul. E o Amã é descendente de Agag. E Saul e Agag já tiveram seus embates no passado. E agora, o descendente de Saul, Mordecai, terá o seu embate com o descendente de Agag, Amã. Novamente, então, veremos a oposição, os inimigos do povo de Deus, tentando impedir a marcha da restauração e sendo frustrados. Mas isso é assunto para amanhã, se Deus nos permitir. Que esses comentários abençoem a sua vida e ajudem você a ler um pouco mais profundamente o que o livro de Esther está nos contando. É o que nós esperamos, é a nossa alegria. Desejamos a você um bom estudo e até amanhã, se Deus quiser.